Olá a todos, a paz de Deus. Eu venho aqui hoje dar o meu testemunho. Foram longos anos aí de deserto, né? Eu me casei em 2009 e me divorciei em 2014, né? Então, vivi muitas coisas, né? Nesse tempo todo. Talvez eu não vá lembrar de tudo, mas eu vou tentar, falar e relatar as coisas mais importantes, né? Para glorificar a Deus, né? E, bom, vamos lá. Eu conheci o meu esposo no trabalho, né? A gente namorou por 3 anos e ele já era cristão e eu comecei a ir na igreja com ele. Eu também sempre acreditei em Deus, acreditei em Jesus, acreditava já em Deus, em Jesus, mas eu não era de frequentar igreja nenhuma. Mas comecei a frequentar a igreja com ele, porém é aquilo, ó, a gente frequenta, mas sem entendimento, né? Sem profundidade. Mas enfim, nós nos casamos, foi uma festa linda e no início foi tudo muito maravilhoso. Eu lembro de agradecer muito a Deus pelo meu casamento, pelo marido que eu tinha. Eu queria que todo mundo fosse feliz igual eu era, né? Mas aí o que foi acontecendo? Ele trabalhava muito, muito mesmo, né? A gente se casou, ele trabalhava todos os dias até tarde e à noite também ele dava plantão. E de final de semana também, além de que ele também coordenava um serviço, então às vezes no final de semana também ele ficava muito no celular para resolver. Então praticamente assim, ele dormia em casa umas 2 vezes na semana, né? E isso, com o tempo, começou a me incomodar muito. E eu conversava muito com ele sobre isso, assim, porque eu comecei a me sentir como se eu não fosse prioridade para ele, né? Porque ele preferia trabalhar, na minha cabeça, ele preferia trabalhar do que estar comigo, né? Porque a gente não tinha necessidade dele trabalhar desse jeito. A gente não tinha contas para pagar, a gente estava começando a nossa vida e eu falava isso para ele, né? Mas não adiantava. E aí, quando vinha um parente dele de fora, que ele tem, né, muitos parentes que moram fora, quando vinha alguém para nossa cidade, ele dava um jeito de passar o plantão para poder ficar com os parentes. E quando eu pedi, ele não fazia isso. Então, isso começou a me entristecer muito. E um outro fato é de que quando nós casamos, os pais dele morava fora e os pais vieram para o nosso casamento e aí, a partir daí, começou a morar aqui, né, na nossa cidade. O relacionamento dele com os pais é muito intenso, né? Então, assim, tudo que a gente ia fazer, os pais estavam junto. Então, se a gente ia comer fora, a gente já não tinha muito tempo junto. E quando tinha, os pais estavam juntos. Então, se a gente ia comer fora, eles iam. Se a gente ia jantar em casa, eles jantavam. Se a gente ia no cinema, e tudo, o meu marido chamava eles para tudo, para viajar, para tudo. Isso começou a me sufocar, né? Só que o que acontece? Como eu disse para vocês, eu ia na igreja, mas não tinha entendimento nenhum. Então, ao invés de procurar a Deus, de orar, de pedir direção, né, de pedir sabedoria, não, eu simplesmente fui deixando, né, essas situações contaminar meu coração a ponto de me fechar mesmo. E aí, o que aconteceu depois de em 2012, né? Eu arrumei um emprego novo. E aí, nesse emprego novo, uma pessoa começou a se aproximar de mim, começou, né, a dar em cima, enfim. Eu, no início, relutei bastante, mas acabei que me envolvi com essa pessoa, né? E, e eu falo, gente, tudo isso que eu falei não é usar como desculpa, não, tá? Porque eu acho que obviamente eu tive a minha parcela, né, tive culpa nisso, eh, mas eu tô dizendo assim que as circunstâncias é pra gente tomar cuidado, porque as circunstâncias vêm, se a gente não tiver sabedoria, a gente vai se deixando levar e dando brechas, né, pro diabo mesmo, eh, fazer o que ele quer. Bom, aí eu conheci essa pessoa e acabei me envolvendo com ela no serviço. E aí assim, eh
esse envolvimento era só lá no serviço, eu não me encontrava com ele fora, nada disso, mas foi muito, assim, a gente vai começando a se cegar de um ponto que a gente chega num ponto que a gente fica completamente, tudo fica distorcido, né? E fica tudo muito confuso. Porque ao mesmo tempo que eu achava que eu estava completamente apaixonada por ele, e eu achava que eu não gostava mais do meu marido, que a gente já não tinha mais nada a ver, mas ao mesmo tempo também eu não queria, né, assim, me separar, porque gente, é uma mistura de sentimentos, assim, é muito difícil explicar. Quando a gente fala de opressão, é bem isso mesmo, é uma opressão que te confunde, que você fica cega, que você quer sair daquilo, mas não consegue. Então você sabe que aquilo tá errado. Eu sabia que eu tava fazendo tudo errado, e aí aquilo me fazia sofrer muito, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me livrar daquilo. Então, assim, era muito angustiante, né? Muito angustiante. Mas é isso, né? Eu não conseguia me livrar daquilo e isso foi se arrastando. Nisso eu engravidei. Fiquei afastada do meu período de gestação, né? O período que meu filho nasceu. Eu conversava com a outra pessoa por telefone e tudo. Voltei a trabalhar, enfim. E aí, quando meu filho fez 1 ano, meu marido descobriu. E aí ele veio me perguntar, eu acabei confessando, né? Foi uma época muito difícil, né? Porque daí ele sofreu demais e aí eu sofria de ver ele sofrer. E aí ele me pediu o divórcio, né? E eu falei que tudo bem, né? Que eu assinaria, e foi tudo muito rápido. Foi em agosto que ele descobriu, tipo, em setembro saiu o nosso divórcio, né? E apesar de ter sido tudo muito traumático, né? Ele nunca brigou comigo no sentido de me xingar, de faltar com respeito, sabe? E eu também, no fundo, né? Porque é isso, quando a gente tá opressa, a gente acha que não ama mais, que não tem mais nada a ver, que vai ser a melhor coisa o divórcio, mas no fundo, né? Você ainda ama, você gosta. Então, assim, eu não queria de jeito nenhum que ele sofresse. Se eu soubesse que ele estava sofrendo, isso me fazia mal. E quando eu assinei o divórcio, me deu uma crise, que eu falei, nossa, o que que eu fiz da minha vida? Eu acabei com a minha vida, né? Eu amava tanto ele, como que agora a gente tá se divorciando. Mas ao mesmo tempo eu ainda não conseguia me desvencilhar, né, da outra pessoa que também era casada. Bom, passou-se uns meses, essa outra pessoa também se divorciou e ela falou, agora a gente pode ficar junto. Nisso, eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada porque não era o que eu queria, né? E, e aí eu não consegui assumir um relacionamento, né, com essa pessoa, com ele. Não consegui é, assumir, porque não, assim, eu não sei explicar, mas eu não, por mais que eu eu estivesse, né, na minha cabeça eu era apaixonada, gostava, mas eu não conseguia de jeito nenhum assumir um relacionamento com ele, né? E, bom, e nisso ficou 1 ano mais ou menos, essa outra pessoa tentando ficar comigo. O meu marido, por muitas vezes também tentou se aproximar, né? Ele falava muito de perdão para mim, perdão de Deus, mas eu estava totalmente. Aí eu vivi um momento muito difícil, assim, foi um ano muito difícil, onde eu via tudo cinza, né? É como se a vida de meio que tivesse perdido sentido. Eu achava na minha cabeça o que eu tinha feito com a minha vida, eu tinha acabado com a minha vida. E que eu achava que eu coloquei tudo a perder e que não tinha mais solução, que eu não tinha perdão, que o que eu fiz não tinha perdão. Porque eu lembro que eu sempre fui uma pessoa, assim, muito justa, então eu sempre falava, né, que traição, assim, não tem perdão, e aí como que eu que falava isso cometi um negócio desse? Então eu achava que eu não tinha perdão. Mas aí, enfim, passou-se 1 ano, né, a gente se divorciou em 2015. No final de 2016, eu descobri que o meu marido estava namorando. Eu liguei para ele,
Eu lembro até hoje, eu liguei pra ele e perguntei: "Você tá namorando?" Ele falou: "Tô". E ele estava indo viajar com ela nesse momento, né? Ele estava, acho que, indo no aeroporto, indo viajar pra passar o final do ano. Isso já era final do ano mesmo, quase perto de Natal. E aí eu lembro que no que ele falou sim, estou, aí veio aquela dor dilacerante, né? Aquela dor que todo mundo sabe, né? Que é aquela dor que parece que a gente vai cair num buraco assim e é uma coisa horrorosa. E aí nossa, eu sofri demais. Eu gritava, eu falava, não, não, não pode ser. Aí nisso eu liguei pra irmã dele, a irmã dele falou, Michele, tipo, o barco afundou, não tem mais o que fazer, né? E fiquei desesperada, uma dor intensa, uma dor assim, insuportável mesmo, né? Eu lembro que eu gritava dentro do meu apartamento. E aí uma coisa importante que eu esqueci de falar, mas durante todo esse processo, até minha separação, até esse momento, né, que foi um ano, aí um ano e pouco, uma tia dele foi muito usada por Deus, né? Ela veio conversar comigo por várias vezes, para falar de perdão, de auto-perdão, mas eu tava, gente, entrava no ouvido e saía pelo outro, eu tava muito ainda fechada, não conseguia, né, assimilar tudo isso. E nesse dia que eu descobri que ele tava namorando, eu também liguei pra ela, ela me ajudou muito, né? E isso foi em dezembro. Em janeiro, final de janeiro de 2017, foi aniversário do pai dele. E eles fizeram uma grande festa na casa do que a gente morava, né? Tava a família inteirinha e ela tava lá, né? A namorada dele tava lá com o meu filho. E eu lembro que foi um final de semana em que eu passei chorando, só chorando. Nisso eu já tinha emagrecido muito. Ficaram duas amigas comigo lá no meu apartamento, porque assim, eu tava, né, acabada mesmo. E aí, à noite, essa tia dele veio conversar comigo, né? Veio no apartamento, depois da festa, e veio conversar comigo. E aí, nesse dia, ela orou. E ela falou, Michele, por que que você não entrega a sua vida para Jesus de fato, né? Você não quer fazer isso? Eu falei, eu quero. No que eu falei, eu quero, a gente orou. E aí, a partir daquele dia, eu senti as coisas mudar, né? Dentro de mim. Eu comecei a sentir a paz, né? Porque até então eu estava muito perturbada, né? E aí eu lembro que no dia seguinte, quando eu acordei, que eu fui pegar o remédio, porque eu tinha ido num psiquiatra um pouco antes e ele tinha me passado uma medicação. Eu fui pegar essa medicação para tomar, essa medicação caiu, né, da minha mão e veio um pensamento dizendo assim, você não vai mais precisar tomar isso. E realmente eu não tomei mais e nunca mais tomei medicação, nada. E aí começou todo o meu processo, né? Então isso foi em 2017. Nisso eu comecei a ir na igreja, né? Comecei assim, quase que todos os dias eu estava na igreja, né? E foi o que me fortaleceu demais, foi o que me ajudou muito, muito mesmo. Eu ia destruída e saía de lá restaurada. E aí, aos poucos, então, Deus começou a trabalhar comigo do auto perdão, né? Porque ele já havia me perdoado, mas eu precisava me perdoar e estava muito difícil. E aí Deus foi trabalhando comigo e isso foi acontecendo e nisso ele estava completamente apaixonado por essa menina. O celular dele era a foto dos dois. Na casa onde a gente morava, né? Eu tinha entrado lá, tinha foto dos dois. Ele estava assim completamente, né? Apaixonado mesmo por ela. E aí nisso eu comecei, se eu não me engano, acho que foi nesse momento, eu não vou me lembrar direito, mas eu acho que eu comecei a ver os canais de restauração e eu comecei realmente a orar muito, a buscar, né, a jejuar. E aí quando foi em maio de 2017, ele terminou com ela. E ele terminou com ela, uma missionária, amiga dessa tia dele, falou pra mim, olha, ele vai terminar com ela, porque Deus pediu, Deus tinha falado pra ele que era pra ele terminar com ela. E ele terminou. E aí pra mim eu fiquei muito feliz, né? E na minha cabeça eu falei, agora então vai ser a restauração. Mas não foi bem assim. Em maio ele terminou com ela, em setembro, se eu não me engano, nós fizemos ele foi viajar com o nosso filho, com uma prima dele e com mais umas pessoas,
foi viajar pra fora, né? Foi pra Disney, na verdade. E eu fui depois, né, me encontrar com eles lá. E eu tava muito feliz, muito grata a Deus, porque eu falei, nossa, foi a primeira viagem do meu filho e ela podia estar junto, né? E graças a Deus ela não estava, fui eu que estava. Mas como eu disse, ele ainda estava com a cabeça nela, né? Ele tinha terminado com ela por obediência a Deus, mas ele ainda estava bem apegado a ela. Eu sei disso porque eu vi algumas mensagens no celular, pela postura dele também em relação a mim. Enfim, foi uma viagem legal, tudo, mas longe de ser viagem de restauração, de reaproximação. O tempo foi passando e depois disso, ele começou a viver uma fase da vida dele de. é, não digo que ele se rebelou ou que ele se desviou. Não, eu acho que ele nunca se desviou, assim, mas ele teve uma fase de realmente viver coisas que ele acho que não tinha vivido ainda, né? De conhecer pessoas, amizades, e eu acho que de se aproximar mesmo de algumas mulheres, né? Só que durante todo esse tempo, a gente nunca se afastou, a gente nunca de fato ficou longe, né? O nosso filho era muito pequeno, então era um pouco por causa disso também, porque de fato a gente nunca conseguia ficar muito tempo, né, sem se falar ou sem se ver. Que nem eu disse pra vocês, apesar de tudo isso, apesar de ter feito o que eu fiz com ele, eh, ele nunca me desprezou, ele nunca me repudiou, né? Então, a gente sempre vira e mexe, a gente tinha aí a gente se encontrava, ficava junto. E, se eu não me engano, em 2018, eu acabei engravidando, né, dele. E aí, quando eu fui contar isso pra ele, ele ficou decepcionadíssimo. Ele ainda me falou, nossa, eu tinha um encontro agora com uma mulher, que eu ia jantar com ela, como que eu vou agora, né? Foi bem assim, foi bem triste. E só que daí a gravidez não fluiu, logo eu abortei, né? Assim, foi bem no início mesmo. E eu fiquei muito sem entender isso, né? Porque essa gravidez foi assim, eu tava com meu filho viajando, né? E aí eu comecei a sentir umas coisas que eu senti na gravidez dele. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô grávida. E quando eu voltei dessa viagem que eu fui pra igreja, quando eu entrei na igreja, me entregaram o boletim, né, do culto, e no boletim na frente tinha uma mulher, era a barriga de uma mulher com feto dentro, escrito alguma coisa sobre gravidez. Aí eu falei, é Deus falando pra mim que eu estou grávida. No dia seguinte eu fiz o teste e realmente estava grávida. Então, na minha cabeça, era Deus falando que eu estava grávida. E aí eu fiquei muito confusa, muito, né? Aí a gente abala, a gente se abala, a gente estremece a fé, enfim. Foi um período muito difícil também. Mas passou, né? E a gente continuou na mesma, né? Hora a gente ficava junto, mas nada assim, ele sempre muito distante ainda de mim, né? Muito ainda. é, é, foi uns anos aí da vida dele que eu falo, não era ele. Eu não acho que ele ficou opresso, nada disso não, mas ele estava mudado, bem mudado do que quando eu conheci. Mas, depois da pandemia, né, em 2023, 2023, 2024, a gente começou a ficar mais juntos, né? E aí começamos a fazer todos os programas juntos e aí naturalmente a gente começou a ficar junto. Era como se a gente tivesse namorando, só que sem nada oficial. Ele não chegou pra mim e falar vamos namorar, né? Mas as coisas aconteceram naturalmente. A gente começou a fazer muitas viagens juntos, muita programação com o nosso filho junto, começou a se falar todos os dias como se a gente estivesse namorando. E, e aí, assim, em 2000 e agora, né, em 2025, no Dia dos Namorados, eu lembro que todos os outros anos eu dava algum presente pra ele, né, e aí esse ano eu falei, eu não vou dar nada porque eu falei, poxa, eu não sei o que que eu sou, né, pra ele, enfim. E ele me deu um presente, falou Feliz Dia dos Namorados, né? Então, assim, hoje eu vejo, a gente ainda não casou, tá? Mas eu creio que isso vai acontecer em breve, em nome de Jesus.
Mas hoje a gente tá próximo, hoje ele já está diferente de novo, ele está como era quando eu o conheci, né? É, é, então, assim, eu vejo o quanto Deus trabalhou, assim, nas nossas vidas, na minha vida. Uma outra coisa importantíssima, né, que eu esqueci de falar, que assim, quando tudo aconteceu, é, é lógico que os pais deles ficaram aborrecidos comigo, né, e com toda razão. E, e conforme o tempo, né, a gente voltou a se conversar, a se relacionar, e hoje a minha relação com os pais dele é melhor até do que era antes, para vocês terem uma ideia, né? É, é uma relação ótima, maravilhosa, né? E, e uma tia dele também que né, assim, não gosta, me tratou mal, por isso que eu fiz com ele, né? E eu entendo, hoje também me trata bem, me trata normal. Então, nos detalhes eu vejo o quanto Deus trabalhou em tudo, sabe? Eh, o quanto ele hoje eu vejo o quanto que a situação muda, né, como que as circunstâncias, Deus trabalha e muda aquilo que você está vivendo e que você fala: "Nossa, não tem jeito, porque, nossa, como que isso vai mudar? Como que isso pode mudar?" Muda, Deus consegue transformar todas as coisas, né. E e eu sou muito grata, muito, muito, muito grata a Deus por primeiro por ter me perdoado, né, por ter me tirado daquele lugar de escuridão que eu estava e me trouxe à luz de novo, né. E eu sou muito grata, muito grata a Jesus porque hoje eu vejo que ele estava comigo o tempo todo, mesmo no momento em que eu virei as costas para ele, porque, gente, esqueci de falar isso também, quando eu estava opressa nesse novo emprego, para vocês terem uma ideia, eu frequentei centro espírita, né, com umas amigas. O meu marido ficou sabendo e ele ficou muito triste. Ele pediu para mim, ele falou: "Ah, não vai mais não". Eu falei: "Então eu não vou mais, mas também não vou mais com você pra igreja". E aí eu lembro que eu falava mal da igreja, eu comecei, sabe, falar mal às vezes de pastor, de então, gente, é porque é muita opressão mesmo. E hoje eu vejo, assim, o quanto que Deus é misericordioso, né, porque mesmo a gente virando as costas para Ele, mesmo a gente errando, Ele não desiste, né, Ele não desiste da gente. E e hoje eu vejo isso, assim, eu vejo que Ele me resgatou mesmo da escuridão, né, de um caminho de pecado, de lama, e me trouxe para um lugar de luz, de paz, porque depois que ele me perdoou e que me ajudou a me perdoar, aí eu comecei a ter paz de novo, né. A restauração, como todos falam, é a cereja do bolo, mas antes disso tem tanta coisa em relação ao meu emprego, né, esqueci de falar, depois que eu me separei, eu comecei a me sentir muito culpada, eu saí, eu pedi para sair da onde eu estava. Eu fui para um outro lugar, só que esse outro lugar que eu fui, que eu transferi, não foi um momento muito difícil, assim, porque era um serviço totalmente diferente do que eu fazia, eu não estava gostando, sabe, foi difícil me adaptar. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu virei até coordenadora, né, deste lugar, hoje eu gosto. Então, gente, Deus é tão maravilhoso, né. Só que o que que eu vejo? Que a gente realmente precisa, eh, persistir, né. Eu acho que, às vezes a gente entra num momento difícil da vida e a gente fala: "Ai, não, chega, eu vou desistir, eh" não vou ficar aqui, não vou ficar nesse lugar, ou vou abrir mão, mas, se a gente persiste, né, se a gente, entende, né, que a gente precisa realmente confiar em Deus, Ele faz, né. No meu caso, demorou todos esses anos, muitas vezes eu acho foram muitos altos e baixos, né, teve momentos em que eu estava muito próxima de Deus, momentos que nem tão próximo assim, eu oscilei muito, não sei se foi por isso, né, que o meu deserto durou tanto, não sei se é porque eu vejo muitos testemunhos em que as pessoas falam que praticou mesmo contato zero e eu no meu caso, eu não conseguia fazer isso, né, não consegui ficar muito tempo sem falar com ele ou sem a gente se ver, porque quando eu falava pra ele que eu não queria mais e me afastava, ele não deixava também, ele me procurava, enfim. Não sei se foi por isso, tá, gente, mas cada um,
tem uma história, né? E eu lembro outra coisa também. Eu lembro que no início, né? Lá no início mesmo, no primeiro ano, não sei, eu acho que eu ouvi um testemunho que a pessoa falava que tinha durado 7 anos o deserto dela. E ainda eu falei, nossa, mas 7 anos aí já não precisa mais, alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também. Porque daí o meu acabou que durou mais do que isso, né? Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Até porque, gente, assim, no início a gente sofre muito. Mas depois já não é mais tão sofrido, né? Quando a gente já tá mais próxima de Deus, quando a gente já recebe a paz que excede todo entendimento, já não é mais aquele sofrimento, né? E eu não me arrependo mais nem um minuto sequer de ter esperado todo esse tempo, né? Valeu muito, muito a pena, porque hoje eu tô muito feliz, muito grata. Eu acho que é, eu não queria estar, né, vivendo outra coisa a não ser isso. Então, é, não me arrependo de jeito nenhum de ter esperado todo esse tempo, né, em Deus mesmo. Durante todo esse tempo, gente, eu engoli muita coisa, né, eu engoli muita coisa, até porque eu pensava, bom, lá atrás fui eu que errei, né, então agora também eu vou ter que suportar, né. Mas Deus é maravilhoso e eu só gostaria que vocês soubessem disso, de que para confiar, para entregar mesmo nas mãos dele, orar, pedir a companhia dele, porque a companhia de Jesus é tudo que a gente precisa para passar por esses momentos difíceis, muito difíceis, mas que passa. Essa dor passa. Eu sou a prova viva disso. Então é isso, queria agradecer. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e a santa paz aí de Jesus.